Todo mundo aqui sabe que eu amei Adão Negro. Se você não sabe, seja muito bem-vindo ao canal. Mas o que acontece? Pro DCU, esse filme faz muito pouco sentido. E eu vou te explicar por quê. Porque ele não bate com outras produções desse teórico universo compartilhado. Ele não bate com o que aconteceu em Shazam e não bate principalmente com o que aconteceu em Pacificador. Então vem comigo nessa que eu vou te explicar por que o filme é ótimo, por que ele funciona muito bem, por que ele agradou o público, mas por que pro DCU ele tem problemas. E eu aguardo a receptividade de vocês para falarem, João, não, olha por esse outro lado, ele se conecta aqui ou acolá e tal. Então vem comigo nessa, tá? A gente está fazendo aqui, a partir de agora, vídeos sem vinheta, mais rápidos, que facilitem a minha edição. Então a gente vai direto aqui, tá bom? Se inscreve no canal, lembre-se sempre disso. Fique aqui com a gente para você não perder mais nenhum conteúdo envolvendo a DC. Tem muito vídeo legal chegando aqui no canal, beleza? Então vamos lá, o que está acontecendo nesse filme? Bom, primeiro que isso é até falado no filme e é uma questão que fica mesmo de que por que a Sociedade da Justiça só interferiu em Kahndaq por causa do Adão Negro e não fez nada com relação à Intergang. Isso não faz sentido nenhum, certo? E outra coisa que não faz sentido nenhum é porque que eles obedecem, eles que são super-heróis tão poderosos, eles respondem diretamente e só interferem sobre ordens da Amanda Waller. Então por que isso acontece? Os super-heróis, por um acaso na DC, e a gente não sabe, eles trabalham para o governo e eles só podem interferir aonde o governo quer, a Amanda Waller meio que representando, entre aspas, o governo. Então, essa é uma pergunta que fica e que não faz sentido. Outra coisa que não faz sentido, por que a Amanda Waller mandou a Sociedade da Justiça e não mandou um novo Esquadrão Suicida, já que aquele que foi formado no filme do James Gunn foi meio que desmontado no final do filme. Vários morreram, os que não morreram deram um jeito de ficarem soltos, certo? Então por que ela não formou um novo grupo de Esquadrão Suicida? Ou por que lá no Esquadrão Suicida ela não chamou a Sociedade da Justiça para lidar com o Starro, né? Então ficam aí essas perguntas que provavelmente não serão respondidas, beleza? E uma terceira pergunta relacionada a isso tudo é por que o Superman ele responde também a Amanda Waller, né? Ela fala para ele ir lá, falar com o Adão Negro e ele vai. Pô, o Superman precisa obedecer uma ordem da Amanda Waller? E também fica a pergunta, por que o próprio Superman ou qualquer outro membro da Liga da Justiça nunca apareceu em Kahndaq para lutar contra a Intergang e livrar aquele povo daquele governo autoritário? Essa é outra pergunta importantíssima. Mas para mim, essas nem são os principais falhas, os principais erros que desconectam tudo. Porque isso aqui não é nem questão de conexão, é uma questão de roteiro mesmo. Agora, esses dois problemas que eu vou trazer aqui, agora, eles são problemas que desconectam com todo o resto. Vamos começar, ainda falando da Amanda Waller, com relação a Pacificador, que das últimas produções do DCU, teoricamente, né, foi a última, porque The Batman fica fora do DCU, é outro universo, é outra coisa separada, né, o Batman do Robert Pattinson. Em Pacificador a gente tem no último episódio a Adebayo, filha da Amanda Waller, expondo para todo mundo o que a mãe faz. Então, expondo a Força Tarefa X, que é basicamente, né, o Esquadrão Suicida, e meio que ameaçar os bandidos, os vilões, de matá-los caso eles não topem fazer uma missão para o governo. Isso é errado. E ela expõe isso tudo na televisão, certo? E foi confirmado que Adão Negro se passa nos dias atuais do DCU e que é sim depois de Pacificador. O que mais uma vez não faz sentido. A Amanda Waller tá lá, toda poderosona, ainda comandando a Força Tarefa X, sendo que ela foi exposta na televisão. Isso não faz sentido. Não existe nenhuma explicação para isso. Nesse momento ela devia estar em fuga, fugindo. A não ser que ela já tenha dado um jeito de provar sua inocência,
que é algo que não foi mostrado, então se não foi mostrado, não tem como a gente saber. Outra coisa que não faz sentido, a Harcourt, ela primeiro que ela estava entre a vida e a morte no final de Pacificador, beleza. Ela pode ter se curado, ter dado tudo certo e tal. E aí ela aparece lá, na Força Tarefa X, né, no lugar lá onde eles vão esconder o Adão Negro, e que tem onde tem vários outros super-humanos ali, certo? E ela tá lá trabalhando para Amanda Waller, como se ela não tivesse meio que ajudado a Adebayo contra a mãe dela, a expor tudo as coisas. Então, na verdade, a Harcourt, ela não deveria estar mais trabalhando com a Amanda Waller. Isso também não faz sentido. Isso não faz nenhum sentido dentro do que foi mostrado recentemente, ainda esse ano, dentro do DCU. Algo que é recente. E aí, pegando algo que não é tão recente assim, mas que é um filme que tinha que estar totalmente conectado com esse aqui, que é o Adão Negro, que é o filme do Shazam, aqui a gente tem problemas. No último domingo eu fui reassistir Shazam, porque quando eu assisti Adão Negro eu falei, tá, esse negócio dos magos aqui tá meio estranho. Aí domingo eu fui reassistir Shazam, e logo em seguida eu fui no cinema de novo reassistir Adão Negro. Eu já assisti Adão Negro 2 vezes para tentar entender essa questão, e para mim ficou um pouco mais esclarecido, mas não bate 100% como deveria bater. Perfeito? Em Shazam, só existe um dos magos, que é o mago Shazam. Ele explica no filme que todos os outros foram mortos, quando no passado eles deram os seus poderes para uma outra pessoa que não se mostrou digna e que essa pessoa destruiu o planeta. O mundo inteiro, basicamente. E aí você pensa, bom, essa pessoa para quem eles deram o poder no passado é teoricamente o Adão Negro, perfeito? Que estava adormecido há 2000 anos, se eu não estiver enganado, né? Então ele estava adormecido há 2000 anos, então essa pessoa que em Shazam, o mago Shazam fala que eles deram os poderes, é o Adão Negro. No caso, em Adão Negro a gente entende que é o filho dele, que lá passa os poderes pro pai, e o pai, de fato, ele causa uma certa destruição, mas não no mundo inteiro. Ele causa uma destruição em Kahndaq, certo? E aí ele é aprisionado pelos magos, que ele mata, e só sobra o mago Shazam, certo? E o mago Shazam, então, ele tá vivo em Shazam, porque só sobrou ele e o Adão Negro matou ele, beleza. Mas a parte de essa pessoa destruiu o mundo em Shazam é exagerada, ou em Shazam, o mago Shazam está contando a história de uma segunda pessoa que não Adão Negro. Ou seja, depois de Adão Negro, ou melhor, antes de Adão... Não, tem que ser depois. Depois deles terem dado o poder para o filho do Adão Negro e o Adão Negro matar todos os magos, eles teriam que ter dado os poderes de mago para outra pessoa. Só que isso não faz sentido, porque foi o próprio Adão Negro, a gente viu isso em Adão Negro, que matou os outros magos e só sobrou o mago Shazam. Então não faz sentido. O que é contado num filme de 2018, 19, eu não me lembro o ano que saiu o Shazam, 17, enfim, um negócio que foi contado e que deveria bater com o que foi contado agora, não bate 100%. Tem algumas semelhanças, mas não é 100% a mesma história. Então há problemas na forma de contar a história. E não dá nem para dizer, mas dependendo de quem conta a história, cada um conta de um jeito. Beleza, eu concordo com você. Mas quem conta ambas as histórias é o mago Shazam. Então é uma mesma pessoa contando a mesma história. Tudo bem que ele é meio louco da cabeça? Sim. Mas não faz sentido, ele tá contando aqui uma história e depois tá contando uma história um pouquinho diferente. Ele pode ter aumentado a história pro Shazam nos dias de hoje para deixar o Shazam mais assustado? Até poderia, mas eu não acho que seja isso. A gente sabe que o DCU é um pouco desorganizado. E é por isso que eu boto fé que James Gunn vai dar conta do negócio. Ele que agora foi anunciado como o novo chefão do DCU, né? A gente vai falar melhor sobre isso num próximo vídeo, que vem aí nos próximos dias, que eu vou gravar aqui na sequência, e que a gente vai debater sobre essa questão, como que isso fica, essa notícia em si, o poder disso, o significado disso. Mas antes eu precisava trazer essas questões sobre Adão Negro.
Mais uma vez, galera, eu amei o filme. Pra mim, o filme é um dos melhores de heróis desse ano. Pra mim, atrás apenas de The Batman, muito melhor que Thor 4, muito melhor que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Talvez Pantera Negra passe, mas não tenho como falar de uma coisa que eu não vi ainda. Nesse momento, pra mim, ele é o segundo melhor filme de heróis desse ano. The Batman é o primeiro. E Pacificador, pra mim, é a melhor série de heróis desse ano. Séries que fazem parte de um universo compartilhado, né? Então eu tô falando das séries da Marvel no Disney Plus e do DCU apenas Pacificador, que é a única que tem, né? As outras séries da DC não fazem parte desse universo compartilhado até que se prove o contrário. Então é isso que eu queria conversar aqui com vocês hoje. Aqui embaixo está aparecendo o botão para você se inscrever no canal e aqui do lado tem outros vídeos para você continuar de olho aqui no meu trabalho, no nosso conteúdo sempre. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo, a gente se vê, tchau!